A paz do Senhor, igreja. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu vou ler e aí vocês podem acompanhar comigo. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. A Bíblia nos lembra que os primeiros seguidores de Cristo foram chamados cristãos pela primeira vez, quando as testemunhas e o testemunho da fé juntos chegaram até a cidade de Antioquia. No início, ao que tudo indica, esse termo cristão, ele representava mais uma forma de zombaria, às vezes desprezo, mas os seguidores de Jesus, eles adotaram essa identificação. Adotaram de uma maneira aberta e sem vergonha daquele termo. Porém, antes disso, os cristãos foram chamados discípulos, como a gente acabou de ler aqui. E de uma maneira ampla, discípulo nada mais é do que um estudante. É alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de uma outra pessoa. A palavra discípulo vem do latim discípulos, que significa aluno, aprendiz. Então, se você quer avançar sobre uma área específica, você precisa se disciplinar. Você vai buscar aprender e seguir os passos, os princípios e os fundamentos do melhor mestre naquela área que você decidir seguir. Naquela área que você que você escolheu aprender. Não é assim? Você vai buscar o melhor. E foi assim e ainda é com os discípulos de Jesus. Quem quiser ser discípulo de Jesus, precisa seguir Jesus. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele usou uma maneira bem simples. Em Marcos 1,17, temos um exemplo que Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Depois, mais para frente, Marcos 2, versículo 14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. João 1,43, temos mais um exemplo, que diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Obrigada. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Então, um discípulo, ele é um seguidor. Somente alguém que acredita e confia plenamente em um mestre é capaz de seguir as suas palavras e os seus exemplos. Sabe, Jesus falava para multidões, mas ele dava um ensino mais profundo, pessoal, direto para os seus discípulos. Olha o que diz em Marcos 4, 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Os discípulos, eles tinham um acesso privilegiado a Jesus. Mas não era porque Jesus fazia distinção de pessoas. Os discípulos tinham um acesso privilegiado a Jesus porque eles decidiram assumir um compromisso sério com Jesus, ao contrário do resto da multidão. No envolvimento, num relacionamento ali com Jesus, vão ter as pessoas que vão ficar no meio da multidão,
ouvindo. E vão ter aqueles que vão buscar um direcionamento, um compromisso, uma proximidade, um envolvimento. Cada crente deve ser um discípulo de Jesus. A nossa conversão, ela exige uma mudança de vida. E hoje, nós não fazemos mais parte da multidão que apenas ouve a palavra. Hoje nós fazemos como está escrito em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Nós conhecemos a palavra e por isso nós praticamos a palavra. Nós somos diferentes. Então, ser um discípulo de Jesus é estar num relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, profundo e imitador, procurando ser como Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um discípulo de Jesus com uma vida santa, comprometida e, acima de tudo, ele tinha uma vida coerente com o Evangelho. João escreveu sobre essa coerência que Jesus ensinava. Em João 8:31 está escrito assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. É impossível sermos discípulos de Jesus e andarmos de maneira diferente dele, apoiando causas e ideias contrárias à própria palavra de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele tem que ter características de Jesus. E essas características, elas são proporcionais ao relacionamento e envolvimento que cada um de nós vai buscar com o próprio Cristo. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me envolvo com Jesus, mais parecida com Ele eu me torno. E isso acontece naturalmente com a gente. Eu vejo a minha filha, ela só tem 5 anos. E eu sou a pessoa que ela mais se relaciona. E o tempo todo eu me vejo nela. Volta e meia eu vejo ela falando coisas que nem eu percebia que eu falava. E aí eu falo com a minha mãe assim: olha o que essa menina está falando. A minha mãe fala: você fala isso o tempo todo. Sabe? Eu vejo ela fazendo as coisas do jeitinho que eu faço. Desde pequenininha, desde quando ela ainda nem sabia andar, ela andava pela casa e estava ali. Tinha um tapete dobrado, ela esticava o tapete. Tinha uma porta aberta, ela fechava a porta. E eu ficava assim: a menina tem algum toque. A minha mãe falava: você não para. Aí eu ia para limpar o vidro, ela pegava um pano sujo e estava ali. Ela estava me ajudando, mas ela estava ali. Ela me imitava em tudo. Porque a gente se relaciona muito próximo. E ela me imita, ela se relaciona. Quanto mais ela se relaciona, mais ela imita a pessoa que ela se relaciona. E assim é com todos nós. Uma vez eu li uma matéria que dizia que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Se isso for mesmo verdade, escolha Jesus para ser pelo menos uma dessas pessoas que você mais se envolve no seu dia a dia. Escolha ser um discípulo de Jesus. E quais são as características daqueles que seguem e são chamados discípulos de Jesus? Hoje eu quero encorajar, quero te desafiar a olhar para o seu comportamento, para o seu coração, para suas atitudes diárias. E eu vou apontar aqui 7 características. Tem muito mais. Mas eu vou apontar 7 características aqui de um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí cada um de nós vai fazendo uma autoanálise daqui, bem de dentro do coração. Quantas características será que cada um de nós vai possuir dessas 7 que eu vou falar? Onde cada um de nós vai precisar melhorar e se tornar mais parecido, mais discípulo. Característica número 1 que eu quero falar aqui é que um verdadeiro discípulo de Jesus nega-se a si mesmo. Começamos bem, né?
Lucas 9, 23, está escrito assim, olha. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Enquanto o mundo e até a religiosidade alimenta um egoísmo do ser humano, Jesus sugere a autonegação, a humildade. Muitas vezes a vida vai te convidar a realizar os seus sonhos pessoais de riqueza, os seus sonhos de felicidade sentimental, até sonhos de posição que te dão honra. Mas a mensagem do Senhor é outra. Ele pede para que eu e você neguemos a nós mesmos, nossos próprios desejos, para a gente poder fazer a vontade dele. Sabe o que a gente acabou de cantar aqui? Rendido a ti estou, faz em mim a tua vontade. Só assim nós podemos ser surpreendidos a experimentar a realização de sonhos ainda maiores do que pensamos. Quando a gente acha que negar a si mesmo é não sonhar, é não ter do bom e do melhor, não. Negar a nós mesmos é abrir mão de algo tão pequeno e limitado, sabe? Para viver no centro da vontade dele, uma vontade acima da nossa. Algo que a gente nunca nem tem capacidade de sonhar. Para receber mais de Deus, eu preciso negar a minha vontade e me esvaziar de mim mesma, de tudo o que eu acho que eu sei, de tudo que eu acho que eu sou, sabe? Eu não posso ser cheia de algo novo, se dentro de mim já não tem espaço para ser preenchido. Negue-se a si mesmo. Essa é a primeira característica que a gente vai conversar aqui de um discípulo verdadeiro de Jesus. Segunda característica, um verdadeiro discípulo ouve Jesus. Ninguém pode dizer que é um discípulo se não estiver disposto a ouvir o seu mestre. Nós vivemos numa geração inundada de mestres, disputando ouvintes e seguidores. E nós desperdiçamos dia após dia boa parte do nosso tempo ouvindo e seguindo coisas e pessoas que nem sempre agregam alguma coisa na nossa vida. Às vezes até agregam. Picuinha, fofoca, mentira, competição, comparação. Percebe que a gente sabe ouvir o que interessa? Ouvir Jesus é o que um discípulo cristão faz. Quando Jesus fala, o discípulo ouve e se apega a cada palavra dele, como se fosse pão para os famintos, água para os sedentos. Quando Jesus se reunia com os seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus Pai falou do céu com uma ordem bem clara. Em Mateus 17:5, este é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. Nós precisamos aprender a ouvir. E ouvir de quem realmente tem algo a acrescentar para nós. E agora a gente vai falar do terceiro ponto, que um verdadeiro discípulo aprende de Jesus. Ouvir não é o suficiente. Um discípulo não somente escuta e depois toma suas próprias decisões, ignorando a voz do seu mestre. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11:29. No livro de João, no capítulo 6, Jesus estava ensinando sobre verdade, sobre uma vida de santidade, de comunhão, até que algo começou a sair um pouco fora do esperado. Vamos ler aqui, João capítulo 6, versículo 60. Está escrito assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la?
Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Já imaginou ouvir essa pergunta de Jesus? E você também não vai? Não vai embora? Não vai deixar de me seguir? E aí Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aprender de Jesus exige colocar em prática também a sua humildade e mansidão de coração. Algumas pessoas no nosso percurso vão se escandalizar, como aconteceu aqui com o próprio Jesus. Mas eu e você, que conhecemos a palavra, ouvimos e seguimos a voz de Cristo em nossas vidas, nós vamos responder igual Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Aprender com Cristo é o maior desejo do seu discípulo. É o fundamento de tudo que ele acredita. O discípulo recebe com alegria as palavras do seu mestre. E elas são o pão diário, como diz o Salmo 1, versículo 2. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. O discípulo, ele é um estudante, como a gente falou lá no início. Ele estuda a Bíblia, ele ora, e ele tenta ouvir o que Jesus quer lhe dizer. E o Espírito Santo, ele ensina o discípulo pessoalmente, quando ele está meditando na palavra, como está escrito lá em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ponto número 4. Um verdadeiro discípulo obedece Jesus. Ninguém pode realmente ser chamado de discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. O aprendizado não vem pelo ouvir, mas é pelo obedecer. De que adianta a gente ouvir e não reproduzir? Aquele discípulo que escuta e aprende, com certeza ele coloca tudo em prática. Para o discípulo de Jesus, obediência não é uma opção. Jesus já provou ser digno de toda a obediência e aqueles que o conhecem sabem disso. Por isso é tão importante conhecer a palavra. Porque quando eu conheço, conhecereis a verdade vos libertará. Não é à toa que está escrito: quando eu conheço, eu não me engano. Quando eu conheço, eu não tenho dúvida. Quando eu conheço, eu sei bem aonde eu estou firmada. Quais são as promessas? Onde eu tenho que andar? Somente quando a gente entende a relação de Jesus com seus discípulos é que naturalmente será gerado em nós um respeito profundo pela vontade dele. Quando o casamento em Caná ficou sem vinho, Maria disse aos servos da casa para encontrar Jesus e fazer o que ele disser. Esse é um ótimo conselho. Faça o que Jesus disser. Colocar os ensinamentos de Jesus em prática é um fruto do verdadeiro discipulado. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama
será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O próprio Jesus revelou que a obediência às suas palavras é a maior evidência que podemos dar do nosso amor por ele. Ninguém ama uma pessoa que sabe que está acima de todas as coisas, sabe que todo entendimento e sabedoria vem dele, que nós não somos nada sem ele, e aí ele fala, a gente ouve, mas não obedece. O meu amor por Jesus me leva a renunciar a mim mesma para querer obedecer e aprender mais dele. Ponto número 5. Um verdadeiro discípulo segue Jesus. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está bem direcionada a palavra para a gente não ter nada. Eu não precisaria acrescentar nada da minha parte aqui. Se eu citasse somente a sequência dos versículos, a gente já consegue criar uma linha de raciocínio do que é óbvio, das características de Jesus e o que ele fala para nós como discípulos. O discípulo vai aonde Jesus manda ir. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes vai exigir sacrifícios. Mas um dos propósitos da vinda de Jesus à Terra é apresentado em 1 Pedro 2, versículos 21 e 22. Está escrito assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Como discípulo de um mestre perfeito, sem erros, sem falha, nós devemos nos esforçar para desenvolver o caráter dele, tornando-nos coparticipantes da natureza divina. Por isso devemos procurar pensar como Jesus pensa e agir como ele agiria em cada situação. Isso sim é um desafio. E aí a gente entra no 6º ponto da nossa conversa. Um verdadeiro discípulo fala de Jesus. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Sabe, eu acho que acontece com todo mundo quando a gente se converte, e aí passa um tempo e a gente é surpreendido com algo do tipo assim, você pode ali, começa assim, às vezes começa assim, pode fazer a abertura do culto, você pode dar um aviso, aí depois você pode dar uma palavra de dízimo, você pode dar uma palavra, ministrar a palavra, né? Vai passando, o tempo vai aumentando. E muitas vezes a gente é impulsionado a falar não, a falar eu tenho vergonha. Eu lembro quando eu me converti, e eu não tinha nem 3 meses de convertido. E aí eu achava que eu estava assim, arrasando quando eu cheguei no culto mais cedo, sabe? Aquela coisa de sede, de recém-convertida, do primeiro amor. E eu gostava de chegar mais cedo. E aí ficava ali sentada, eu achava lindo. O processo comigo aconteceu de uma forma assim, que foi muito gostoso, sabe? Eu me converti por um problema meu, pessoal, num relacionamento. Mas Deus fez as coisas de uma maneira tão prazerosa para mim, que eu conseguia olhar para aquelas pessoas e ver. Eu tinha umas referências e eu via algo diferente. E eu falava, se eu consigo identificar que aquela pessoa é diferente na maneira de vestir, na maneira de andar e de falar, eu também quero que as pessoas me vejam assim. E aí, eu lembro que eu estava ali sentada no culto, na igreja, esperando o culto começar. E aí o meu pastor chegou, e aí ele tocou no meu ombro: paz do Senhor, minha filha, tudo bem? Eu falei: tudo bem, pastor, paz. Aí ele brincou comigo assim, ele era muito brincalhão, e ele brincou comigo assim:
Hoje você vai dar a palavra. Eu acho que, eu nem sei se eu tinha sangue depois dessa frase. E eu tremia o corpo todo. Eu falei, amém. E comecei a rir. Aí ele olhou pra minha cara, é sério? Aí eu falei, uai, a gente tem que obedecer, né? Aí ele, então é você que vai dar a palavra. E foi assim, 40 minutos antes, que ele abriu um espaço de 10 minutos na palavra dele para eu falar alguma coisa. E ali eu entendi, depois daquele dia, que a gente sempre tem algo a falar de Jesus se a gente tem Jesus. Sabe? Porque quando a palavra fala assim, fazer discípulos, né? Ide, fale de Jesus. Isso não é para uma classe determinada de pessoas. Não é para um grupo específico. É para todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem. Você pode até falar que você se sente envergonhado de falar para muita gente. Se eu falar que eu também sinto, talvez você não acredite. Mas só que falar de Jesus não significa que não está escrito assim, façam discípulos em cima do altar em todas as nações. Está dizendo, façam discípulos em todas as nações. Fale de Jesus aonde você estiver, mas não deixe de falar. Porque isso é uma ordem para todos nós. Um discípulo de Jesus, ele faz mais discípulos de Jesus. Ele não para. Quando você está cheio, você tem necessidade de transbordar. Quando a gente estava fazendo o evangelismo na rua, na semana do Velos, um rapaz que abordou a gente, ele ficava impressionado, mas por que vocês estão fazendo essa ação? Tipo, o que vocês estão ganhando com isso? O que vocês querem? E ele não conseguia entender o transbordo do que alguém que é transformado, do que alguém que recebeu e tomou posse dessa salvação, o quanto isso pulsa dentro da gente e a gente não consegue parar de falar. Então, um discípulo de Jesus, ele quer que todos também conheçam a Jesus e descubram como é bom ser seu discípulo. O discípulo de Jesus, por aceitar a palavra de bom e reto coração, desenvolve a sua fé com perseverança e se torna frutífero também. Nessa passagem de Mateus 28 que a gente leu aqui, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Aqui Jesus destaca 2 aspectos importantes da vida daqueles que assumem um compromisso com Ele. O batismo, para entrar em comunhão com Deus, e a obediência absoluta dos seus ensinamentos. Sabe, olha aqui, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. O que Jesus ordenou? Tudo é tudo. É só a Bíblia. Nada além dessas palavras aqui. É só a Bíblia. Então não é uma prova de múltipla escolha que eu vou escolher isso daqui dá para mim. Isso daqui não. Isso aqui é só para Jesus. Dar outra face? Perdoar 70 vezes 7? Não. Isso daqui é só para Jesus. Isso aqui não dá para mim. Porque provavelmente Jesus não sabia, né, o que eu iria passar. Eu já ouvi isso. Mas aqui diz, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. É impossível se dizer seguidor de Jesus sem dar os primeiros passos de obediência à palavra dele. Ser discípulo de Jesus implica em nos submetermos à vontade dele, para sermos transformados e renovados pelo Evangelho do Senhor. 7º e último ponto de um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele convive com outros discípulos de Jesus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja é o lugar onde os discípulos se reúnem para aprender e crescer juntos. Ir à igreja é essencial para a formação do discípulo, porque de nada adianta eu negar a mim mesma, eu ouvir a Jesus, aprender com Ele, obedecer, seguir os seus passos,
falar de Jesus se eu não conseguir cumprir o segundo maior mandamento de Deus. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu os amei. João 13:34. O apóstolo João diz que a comunhão é uma consequência natural da redenção. A morte de Jesus na cruz lavou os nossos pecados e nos tornou irmãos. E essa cooperação não vem por estruturas e nem regras humanas, mas por amor a Cristo. Isso é tão poderoso. Eu queria te pedir para ficar de pé, aí no seu lugar mesmo. Para levantar a sua mão e repetir essas palavras assim comigo, olha. Senhor Jesus, eu creio que pessoas em todos os cantos da terra vão crer em Ti apenas por observar o meu amor e a minha comunhão com os meus irmãos. Você crê nisso? Você crê que a nossa comunhão pode gerar interesse, curiosidade em outras pessoas? No início desse ano eu fui surpreendida com uma pessoa. Ela é casada com o meu primo, mora lá no Brasil. E ela me telefonou dizendo que que tinha entregado a vida dela a Jesus, tinha encontrado uma igreja, estava congregando e tinha marcado um batismo. E ela falou assim: Vivian, você nem faz ideia, mas eu comecei olhando quando você se converteu e eu não conseguia entender. Para mim era como se fosse uma perseguição. Ela falou comigo. Era como se fosse uma perseguição. Eu começava olhando para você e falava assim: mas como pode mudar tanto? Parece um zumbi. O que faz essa menina que antes ela era de um jeito, ela andava de um jeito, ela se vestia de um jeito, ela falava de um jeito, gostava dessas coisas, e agora de repente parece que eu nem conheço. E ela falou, e eu comecei a ficar fixada em descobrir quem tinha me hipnotizado, sabe? O que tinha acontecido comigo. E nessa de descobrir o que tinha acontecido, ela caiu na armadilha do amor de Jesus. Sem a gente nem perceber a nossa vida, né? A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E isso é verdade. Muitas vezes essas testemunhas vêm à nossa volta para procurar uma falha, para procurar um erro, para saber, assim, ficar observando, agora ela vai cair. Mas o amor de Deus por nós é tão grande. E esse amor que Ele ensina que a gente possa colocar em prática uns pelos outros também causa impacto para as pessoas que estão lá fora. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Pai. Pai, nós queremos abrir o nosso coração a Ti, com humildade. Oh, Jesus, coloca em nós o Teu caráter. Coloca em nós, Senhor, as Tuas características. Treina os nossos ouvidos, Pai. Que mesmo quando tudo estiver bem tumultuado, a gente saiba exatamente qual é a Tua voz. No meio da multidão, queremos ver o Teu brilho destacar. Usa as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter um coração que acorda todos os dias com vontade de ser um discípulo ainda mais parecido contigo. E que as nossas vidas sirvam de exemplo para que outras pessoas também queiram o Senhor. Que possamos ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Amém, Jesus.